E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao meu canal principal. Por que estou usando uma gola alta em Dubai? Porque eu posso. Tenho um bacharelado em Ciências Psicológicas pela Universidade de New South Wales, uma das 20 melhores do mundo e 3 melhores da Austrália. Este vídeo abordará conceitos, teorias e aplicações na vida real. Sabe o que fiz? Peguei todas as minhas anotações. Eu inseri todas as minhas anotações da universidade no ChatGPT e pedi para ele resumir tudo. Se eu já cobri em detalhes algo que falamos neste vídeo em outro vídeo, eu vou apenas linkar e não entrar nisso, tudo bem? A psicologia é o estudo de como os humanos pensam, sentem e se comportam. Existem 5 principais abordagens. Temos o número 1, a abordagem biológica, porque nosso comportamento pode estar ligado ao nosso cérebro, é claro, neurotransmissores e genética, então com a abordagem biológica. Se alguém tem depressão, você diria que é devido a baixos níveis de serotonina? Mas na abordagem cognitiva, a depressão pode ser atribuída aos padrões negativos de pensamento do indivíduo. Já essa abordagem cognitiva foca em como pensamos, lembramos e solucionamos problemas. Em seguida, há a abordagem comportamental. Vocês provavelmente já ouviram falar dos experimentos de Pavlov. Ele pode condicionar um cachorro a salivar apenas tocando um sino, pois o cachorro associa o toque com comida. Portanto, a abordagem comportamental foca no aprendizado e no ambiente, não nos pensamentos. Temos então a abordagem psicodinâmica de Sigmund Freud, em que desejos inconscientes e experiências da infância moldam nosso comportamento. E por último, temos a abordagem humanista, que se concentra no autodesenvolvimento, no livre-arbítrio e no potencial pessoal. Essa é a sua introdução à psicologia, literalmente a primeira aula concluída. Número 2. Vamos entrar nos métodos de pesquisa que são muito chatos. Vocês não precisam saber sobre experimentos e estudos correlacionais nem como conduzi-los. Quero falar sobre o método científico. Este é um método científico. Você forma uma hipótese, testa a hipótese usando experimentos, depois analisa os dados e tira conclusões e compartilha os resultados. E isso é contínuo. Ao ler um artigo de pesquisa, é necessário observar o método científico. Houve hipóteses anteriores que foram testadas, replicadas e estudadas. Para apoiar sua hipótese, você quer ter pesquisas de base já testadas através do método científico por outros pesquisadores. A base biológica do comportamento. Vamos passar alguns minutos nisso porque é interessante. Bem, não, é interessante e chato, ok? O cérebro é dividido em lobos, como o lobo frontal. Sabe o que dizem sobre ele? A maturidade chega aos 25 anos para os homens e está relacionada à tomada de decisões, planejamento e personalidade. Temos o lobo parietal, que processa o toque e as informações sensoriais, o lobo temporal responsável pela audição e memória, lobo occipital, ele processa nossas informações visuais. Então temos estruturas-chave como, eles podem calar a boca? Meu Deus! Pessoal, vocês estão atrapalhando meu vídeo. Por favor, façam silêncio. Então, temos o hipocampo, que é crucial para a formação da memória, a amígdala, medo e raiva, o hipotálamo, que regula nossa fome, sede e hormônios. Temos um sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. O sistema nervoso periférico conecta o sistema nervoso central ao resto do corpo. O sistema nervoso autônomo é formado pelos sistemas nervosos simpático e parasimpático. O simpático ativa respostas de luta ou fuga. Por exemplo, se você está assustado, seu coração acelera, e o parasimpático é o que vai restaurar a calma. Assim, quando o perigo passa, sua respiração desacelera e você consegue relaxar um pouco. Esses são os neurotransmissores do sistema nervoso parasimpático: dopamina, motivação e recompensa, serotonina, regulação do humor e ácido gama-aminobutírico. Eu não me lembro. Isso acalma o cérebro, acetilcolina para aprendizado e memória. Chato. Vamos seguir para a psicologia do desenvolvimento, como os humanos crescem e mudam ao longo de nossa vida. Isso é bem interessante e podemos fazer outro vídeo sobre o assunto no segundo canal, então não vou me aprofundar agora, mas é para isso que estamos indo. Estágios do desenvolvimento psicossocial na infância precoce, estilos de apego, nature versus nurture. Por isso, se vocês não se desenvolveram bem, podem estar um pouco ferrados hoje. Relacionamentos podem ter altos e baixos com momentos de proximidade e distanciamento. Isso soa familiar? É bastante comum e é por isso que a terapia pode ser benéfica para você. Erik Erikson tem estágios de desenvolvimento psicossocial, onde cada estágio tem um desafio-chave e se você for bem sucedido em cada estágio, basicamente levará a um desenvolvimento emocional saudável. E dado o estado atual da nossa população, claramente não
Todos nós estamos nos desenvolvendo adequadamente. Por exemplo, se uma criança de 0 a 1 ano é negligenciada pelos pais, ela acredita que não pode confiar nos adultos. Então essa necessidade não é atendida. E como você pode ver aqui, em cada estágio temos um novo conflito para superar. Autonomia versus vergonha e dúvida. Se a criança não acredita que tem autonomia entre 1 e 3 anos de idade. Conforme elas crescem, pode ser difícil terem um locus de controle interno que acredita que você é responsável pela sua vida. Essas são as pessoas com mais chances de ir e ter sucesso, pois possuem um locus externo. Você culpará todos ao seu redor e acreditará que nada está sob seu controle. Podemos então entrar na fase de desenvolvimento cognitivo de Piaget. Do nascimento até os 2 anos, aprendemos pelos sentidos, motor sensorial. Dos 2 aos 7 anos, temos o estágio pré-operacional. Começamos a usar símbolos, mas pensamos de forma egocêntrica e então concreta, operacional de 7 a 11 anos de idade, o pensamento lógico começa a se desenvolver. Você está entediado? Eu estou. E então a operação formal é de 12 anos em diante, e é quando o nosso pensamento abstrato começa a ficar chato. Vamos entrar em algo interessante, teoria do apego. Eu acabei de fazer um vídeo inteiro sobre isso no segundo canal. Recapitulação rápida, a teoria do apego é essencialmente como nos apegamos aos outros. Então temos o apego seguro, o que significa que seus pais não te negligenciaram. Você se apega às pessoas de forma saudável. E então temos a evitação, apego evitativo. O apego evitativo é na verdade dividido em 2 tipos diferentes. Temos o evitativo desdenhoso e o evitativo temeroso, e o evitativo temeroso é composto pelo 4º tipo de estilo de apego, que é o ansioso. Se você é um dos evitativos, significa que não recebeu o que precisava de seu pai, provavelmente por negligência. Você provavelmente também foi encorajado a não lidar com suas emoções, o que leva a ignorar seus sentimentos e os dos outros. Você tem dificuldade em se conectar com as pessoas porque valoriza muito a independência, tem medo de se machucar, se sente presa em relacionamentos e preza pela liberdade. No final das contas, evitações são os estilos de apego mais difíceis de lidar. E por último, temos ansiosos. Apego ansioso significa que um dia seu pai provavelmente te deu amor e te confortou, no dia seguinte ele não fez isso. Você está sempre buscando aprovação e temendo ser abandonado. Assistam ao outro vídeo, pessoal. Dizem que a influência da natureza versus criação é de 50% cada. O que significa que o ambiente em que você cresceu vai moldar você grandemente. Sua genética pode estar trabalhando contra você, sugerindo que você é preguiçoso. Você não é empreendedor, mas seus pais te moldaram de tal maneira a se tornar assim. Você ainda pode superar a genética e desenvolver alta disciplina e os componentes essenciais de um grande empreendedor. Vamos agora abordar a psicologia cognitiva, que se concentra em nossos processos de percepção, pensamento e memória. Trata-se de compreender o software do nosso cérebro e como processamos as informações. Temos sensação versus percepção. Então a sensação é como a luz atingindo seus olhos, e então a percepção é como o nosso cérebro vai interpretar isso. Então, meu cérebro pode achar que a luz está muito forte, está interpretando as informações sensoriais. Temos memória de curto prazo, que dura de 10 a 30 segundos, usada para tarefas como cálculos matemáticos. Além disso, temos nossa memória de longo prazo, que é explícita fatos e eventos conscientes, como lembrar do aniversário de um amigo, e então temos a implícita inconsciente, que são habilidades e hábitos como andar de bicicleta. Existe a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que explica como esquecemos. Estou cansada, o que significa que esquecemos a maioria das informações em 24 horas, a menos que as recordemos. E também tem o que é chamado de efeito de primazia e recenticidade. Vamos lembrar do começo do livro e do fim. A interferência também pode afetar nossa memória, bloqueando a recordação de informações novas ou antigas. Você esquece sua senha recente porque acabou de criar uma nova ou vice-versa. Além disso, a memória é falível, não podendo ser totalmente confiável, pois é possível recordar informações incorretas acreditando estarem certas. É por isso que incentivo a escrever cada coisa, pois toda vez que recontamos uma história ou memória, podemos distorcê-la um pouco. Para resolver problemas e tomar decisões, os humanos utilizam diversos métodos. Temos algoritmos que são processos lógicos passo a passo, como resolver um problema de matemática com uma fórmula. Heurísticas são atalhos mentais que poupam tempo, mas podem induzir a erros. Como escolher um produto com base no reconhecimento da marca em vez da qualidade. Em nossa própria pesquisa, também temos vieses cognitivos. Temos 2 deles. Os vieses cognitivos são erros em nosso pensamento, como o viés de confirmação, que é procurar apenas evidências que apoiam sua crença. Todos nós somos culpados disso. É aí que o ego entra, tentando proteger nossas crenças e almas. A heurística da disponibilidade consiste em julgar a frequência de algo com base na facilidade de lembrar exemplos.
Tipo, você pode pensar que acidentes de avião são muito comuns porque eles estão nas notícias, certo? A psicologia social explora como as pessoas influenciam e não são influenciadas por outras pessoas. Existem dinâmicas de grupo onde as pessoas se comportam de forma diferente. Conformidade é essencialmente adaptar seu comportamento para se adequar ao grupo, se encaixar, obedecendo e seguindo ordens. Mesmo contrariando nossos valores, assumimos papéis sociais. As pessoas se comportam conforme as expectativas alheias, em um ambiente de grupo também. No experimento da prisão de Stanford, os guardas se tornaram abusivos e os prisioneiros submissos, pois era o que se esperava deles. Preconceito e estereótipos são sentimentos negativos e crenças simplificadas em relação a grupos, como racismo. Envolvem favorecer seu grupo interno enquanto discrimina outros grupos externos, como achar que todos os artistas são desorganizados. Por exemplo, torcedores de esportes apoiando seu time, mas vaiando o adversário. Pessoal, não acredito que estou dando a vocês todo o meu diploma. A teoria da atribuição é como interpretamos os comportamentos de outras pessoas, e isso é muito importante. Então, atributos internos significam que você está culpando a personalidade de alguém. Ela é rude comigo porque é uma pessoa má. Há atribuições externas mais saudáveis. Culpando a situação. Ela é rude porque está estressada hoje. Temos então o erro fundamental de atribuição, que significa superenfatizar a personalidade e subestimar a situação. Por exemplo, se alguém te cortar no trânsito, você pode dizer que eles te cortaram porque são um mau motorista e não porque estão correndo para o hospital. Influência social. Como outras pessoas mudam seu comportamento, reciprocidade, sentindo-se obrigado a retribuir favores, escassez, querendo algo porque é raro, o que eles usam muito em marketing. 3. Autoridade confiando em pessoas em posições de poder. Você pode confiar mais em mim neste vídeo porque tenho um diploma. Quanto mais pessoas presentes, menos provável que alguém ajude. Dica: se você está em apuros, as pessoas são menos propensas a ajudar devido ao efeito espectador. Então, o que você faz é que você precisa chamar alguém. Você precisa ser como você na camisa verde lá. Ligue para o 911, ok? Psicologia da personalidade, teoria psicanalítica. Freud. Essa é uma teoria principal, vamos entrar nela basicamente. Freud diz que nossa personalidade tem 3 partes. Temos o id, que são nossos desejos instintivos, como fome e sexo. Você tem o ego, que é a parte racional que equilibra o id e a realidade. E então temos nosso superego, que é nossa consciência moral. E a mente inconsciente influencia nosso comportamento. Por isso dizem que um ato falho freudiano revela seus pensamentos ocultos. Temos então as teorias de comércio, que são como 5 grandes traços de personalidade também conhecidos como oceano: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. O teste das 16 personalidades não é muito abordado na psicologia. Sempre recomendam fazer os 5 grandes, que é o que discutimos agora, porque isso permanece muito consistente ao longo de nossa vida e não muda muito. Então temos a teoria humanista de Carl Rogers, onde as pessoas prosperam com consideração positiva e incondicional, a hierarquia de necessidades de Maslow, amplamente conhecida, tendo a autorrealização como objetivo máximo. Não abordarei a psicologia normal, pois acredito que esta geração já está bastante familiarizada com ansiedade, depressão e transtornos de humor. Sim, pessoal, é isso. Na minha opinião, o quão boa eu sou em psicologia não vem da universidade. Quer dizer, ela te dá, as bases da pesquisa simples, mas não é suficiente. É por isso que é tão difícil encontrar um bom terapeuta, porque muita coisa é apenas você sabe e sua própria experiência. Então, se vocês estão interessados em fazer psicologia, o que eu vou dizer é: não faça isso. A menos que você queira ser terapeuta, psicólogo ou psiquiatra, todo o resto pode ser aprendido por conta própria. De qualquer forma, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vejo vocês na próxima vez, pessoal.